Bom dia, hoje quinta-feira, 28 de abril. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui o Copom veio como esperado, só que foi unanimidade, né? Nas últimas 3 reuniões tinham sempre 2 dissidentes votando pela alta. Agora abre caminho sim para uma baixa aí, mas no médio prazo do Copom. Tem também IGPM, confiança do comércio e decisão da dívida dos estados, juros simples ou compostos. Quer dizer, adiaram para 60 dias, dá um alívio ali. O que vai ter que acontecer, na minha opinião, é sim, né, qual a dívida total de cada estado e dar-se um desconto, mas não trabalhar com juros simples, né? O STF não tem que se meter nessa parte, juros compostos, até porque você gera um problema para cima para a União, né, obviamente. E quem paga a conta somos nós, como sempre, infelizmente. Tem também PIB nos Estados Unidos, agora o Gustavo comentará, desemprego na Alemanha e reunião no Banco do Japão. Saíram resultados, eu vou comentar depois de Bradesco e Vale. Eu vou passar agora para o Gustavo para falar rapidamente sobre macro e números lá fora. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Pois é, as bolsas lá fora estão reagindo bem negativamente à decisão do Banco do Japão, do BOJ, que não fez nenhuma alteração no pacote de estímulos deles. Continuam então comprando 80 trilhões de ienes, cerca de 718 bilhões de dólares por ano. E também a taxa de depósito permanece negativa em menos 0,1%. Parte do mercado aguardava alguma alteração, embora mesmo assim ontem a gente teve a declaração do presidente do BOJ, o Kuroda, falando que não ia fazer nenhuma alteração nessa reunião, que achava que realmente poderia fazer alguma alteração nas próximas para levar a meta de inflação para 2%, mas acreditava que nessa reunião não fosse interessante. Mesmo assim, boa parte do mercado está reagindo negativamente à decisão de hoje, embora a declaração dele ontem tenha sido bem indicativa do que aconteceria. O iene então está reagindo bem, está em uma alta bem forte depois dessa decisão e boa parte das bolsas na Ásia fecharam em queda, as bolsas na Europa estão recuando cerca de 1,5%, os futuros de Nova York também estavam recuando mais de 1%, e também se soma agora com o resultado do PIB dos Estados Unidos, divulgado agora pela manhã, o PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos, ele teve um avanço de 0,5%, a expectativa do mercado era um avanço de 0,7%, isso vindo depois de uma alta de 1,4% no último trimestre de 2015. Já era aguardado então esse recuo, essa desaceleração, né, melhor dizendo, de 1,4% para basicamente a metade, em 0,7%, mas o resultado veio até um pouco pior. Isso vai bem em linha com o que aconteceu ontem. Ontem à tarde a gente teve a reunião final da reunião do FONC, né, os membros do FED se reuniram, e ontem não era reunião com entrevista coletiva da Janet Yellen, a presidente do FED, mas era uma reunião que tinha um comunicado, e 3 pontos do comunicado deveriam ser acompanhados, eram os pontos que realmente provocariam alguma mudança, que eram um comentário sobre a atividade doméstica, a atividade externa e sobre o mercado de trabalho. Se todos os pontos fossem alterados para termos mais favoráveis, o mercado já estava dando como uma sinalização bem forte de que ocorreria uma alta de juros já na próxima reunião em junho. O que aconteceu? 2 desses 3 pontos foram realmente alterados para uma comunicação mais favorável. O Fed comunicou então que está menos preocupado com a economia externa, que ele só vai continuar acompanhando, mas que não está mais preocupado, que ele foi surpreendido positivamente pelo mercado de trabalho. Só que aí veio o terceiro ponto, que justamente corrobora com hoje, que era a atividade doméstica. O Fed destacou que a atividade doméstica estava surpreendendo negativamente, então já com certeza com os números de hoje em mente. Então esse foi o ponto que segurou ontem as expectativas, que meio que o mercado descartou uma alta para junho, mas como teve as 2 outras alterações no texto para atividade externa e a parte de mercado de trabalho, ainda não descartaram para alguma outra reunião como julho, por exemplo, mas corrobora muito hoje com uma atividade mais fraca do que o esperado. Indo para a parte doméstica agora, então, a gente tem 3 indicadores para comentar. Primeiro, a confiança do comércio recuou 0,5 ponto hoje pela manhã no resultado de abril, isso com o índice de situação atual recuando 2,5 pontos, índice de expectativa avançando 1,5 ponto. A gente teve GPM desacelerando, passando de 0,51 em março para 0,33 em abril, ligeiramente abaixo do 0,35 aguardado pelo mercado. E ontem a decisão do Copom de manter a taxa de juros em 14,25. A novidade foi que a decisão foi unânime, então a gente teve os 2 diretores que não estavam votando pela manutenção, que gostariam de uma alta, voltando atrás, agora optando pela manutenção da taxa de juros em 14,25, como o próprio Banco Central já deu a entender. Quando eles mudassem essa comunicação, seria uma sinalização clara de que eles já estavam
prestes a se posicionar todos a favor de uma alta de juros nas próximas reuniões, mas isso também não pode ser totalmente incorporado para a interpretação, justamente porque com a troca do governo, provavelmente a gente terá outros membros do BC tomando essas decisões, e isso postergaria um pouco mais esse primeiro corte de juros que provavelmente qualquer um dos novos membros presidentes do BC devem dar a entender ainda em 2016. A gente também teve a decisão da dívida dos estados. Essa decisão vai custar cerca de 7,5 bilhões para o governo federal. O STF ele suspendeu em 60 dias a mudança do pagamento de juros para decidir se vai realmente optar pela mudança ou não, mas eles já deram a indicar que não estão acreditando tanto que realmente devem fazer isso. E ontem teve uma reunião entre o Renan e o Temer, onde o Renan já meio que descartou qualquer chance de eleições presidenciais, falou que é muito difícil, que o calendário está muito apertado e que não acredita que vai ter apoio para isso. Por fim, antes de passar para o Celso, hoje a gente teve umas notícias interessantes nos jornais sobre possíveis indícios de como será o começo do governo Temer. Uma notícia do jornal O Globo já citava que o Temer está em mente que ele vai mandar a reforma da Previdência já em maio para o Congresso, que ele acredita que todo esse apoio que ele teve na votação do impeachment é algo para ser usado quanto antes. Então ele já tem alguns detalhes, ele já está falando em idade mínima em 65 anos e também surpreendendo um pouco por o tempo que ele teria para governar, o Temer também está em mente em mandar ainda em 2016 a reforma trabalhista também. Ele já se reuniu ontem com várias lideranças sindicais e também deve mandar ainda em 2016 uma reforma trabalhista para o Congresso. E por fim, aí já seria mais para o final de 2016, começo de 2017, o Temer pretende também incorporar a independência do Banco Central, fazer essa emenda e realmente mudar totalmente o Banco Central para um Banco Central independente. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê novamente aqui amanhã. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendidos em 74 milhões de reais, destaques na compra para Ambev, GGBR, CCR, Goal e CEMIG. Na venda, destaque para Petro 3, Vale 5, BVMF, Suzano e Localiza. Nas duas pontas, Petro 4, Itaú, Bradesco, Sabesp e BB Seguridade. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 61 milhões de reais, com destaques na compra para Vale 5, Petro 4, Petro 3, Bradesco e GGBR. Na venda, Cielo, JBS, Banco do Brasil. Nas duas pontas, Vale 3, Santander e Hipermarcas. Resultado de Vale. O resultado de Vale veio acima das expectativas. As ações lá fora, as ADRs já apresentavam alta, né? E muito por conta, né? Por melhores preços praticados e redução no custo caixa por tonelada na companhia, no segmento de minério de ferro, e boa contribuição na parte, né, de metais básicos, com forte redução nos custos, como eu citei, e despesas. Destaque negativo fica com o fluxo de caixa no primeiro trimestre de 2016. Apesar do bom resultado, né, e da ótima gestão que vem sendo implementada na companhia, o endividamento segue preocupando, porque está 3,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Ainda não temos clareza, né, que a dinâmica do minério de oferta e demanda suportará os preços atuais, mas obviamente a ação reagirá positivamente. Bradesco, já um resultado negativo, abaixo das expectativas. O retorno sobre patrimônio do banco foi em 17,5%. A expectativa era de 19,5%. É o menor patamar de retorno sobre patrimônio em 10 anos. É impressionante isso para o banco. Principalmente porque um aumento nas provisões para devedores duvidosos, a inadimplência também subiu. E aí, o próprio banco reporta no nosso relatório matinal que o efeito do alinhamento do nível de provisionamento de um cliente corporativo específico. Como houve a mudança de rating para esse cliente, que obviamente ele não abre quem é, ele aumentou as suas provisões para devedores duvidosos em 836 milhões de reais, saindo de 4.200, né, no final do ano passado, para 5,5 bi. É óbvio que houve também um aumento em relação a outros clientes, mas teve um cliente que impactou quase 1 bilhão de reais. Então a gente espera uma reação negativa, segue preferindo
Itaú, que já vinha proposto um guidance, digamos assim, que a gente considerou mais justo, né? Uma piora na provisão, um aumento na provisão e também na inadimplência. Vale falar que a Klabin informou que aprovou recompra de até 10 milhões de ações, tá, para os próximos 12 meses. Tem também a Eco Rodovias falando, né, do fechamento do Ecoporto, né, que é responsável pelo transporte de contêineres, né, no Porto de Santos. A crise vem gerando isso, já tinha muitos questionamentos sobre isso, demissões diretas de 140 funcionários por conta dessa crise. A Arteris falando também da queda do tráfego nas rodovias, também outro dado esperado, né, nesse cenário de crise, menos tanto tráfego, né, por conta de caminhões, quanto as pessoas também viajando menos por falta de dinheiro, de renda. Isso vem gerando essa crise econômica. Vale citar nossa mesa de aluguel, destaque para TIM, HGTX, B2W, OIBR, tanto a 3 e 4, e Vale 5 e Vale 3 também foram os destaques ontem da nossa mesa de aluguel. Agora eu vou chamar aqui a Paula para a gente falar um pouquinho, a Paula Barra, para a gente falar um pouquinho quais são os destaques aí da agenda, acredito, PIB dos Estados Unidos e também essa temporada se iniciando de resultados. Bom dia, Paula. Bom dia, Celso. Exatamente. Dando sequência ao que você estava comentando sobre os resultados, hoje a temporada de balanços começa, na verdade, né, a ganhar um gás na Bolsa, e a gente já tem os primeiros sinais aqui dos papéis da Vale reagindo a esse resultado que veio bem acima do esperado, diversas casas de análise elogiando o balanço, o papel subindo mais de 6% já nesses 10, 12 minutos de pregão. E na contramão a gente está vendo o papel do Bradesco, como você bem mencionou, um pouco abaixo do esperado, mostrando uma queda entre as maiores quedas aí da Bolsa, junto com Natura, que também decepcionou, né? Paula, além de Natura, outros resultados interessantes. Você já viu da Vivo, por exemplo, um bom resultado. É um ativo que a gente gosta também em carteira. Natura a gente acha que vai continuar sofrendo, dado esse cenário. A empresa está tendo que mudar um pouco o foco dela, que era de vendas via, né, as consultoras, começou a abrir lojas, só que isso tem um dispêndio, um capex, investimentos, e a gente não acha que é tão rápido assim, principalmente a competição com o Boticário. Lembrando que hoje, a partir das 11h30, estarei eu, juntamente com Danilo Zanini, no Batalha do Século. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira, um grande abraço, Paula, até lá. Uma ótima tarde para você. E bom, vamos começar, agora vocês vão ver no Infomoney na Bolsa, a repercussão dessa temporada de balanços e dos dados econômicos que saíram entre ontem à noite e essa manhã. Pode rodar a vinheta. Bom dia, começa agora mais um Infomoney na Bolsa, nessa quinta-feira, dia 28 de abril, terminando o mês, e a temporada de balanços começa a ganhar força no mercado. Hoje a gente teve importantes empresas de peso no Ibovespa divulgando seus resultados. Vale reportou um resultado bem acima do esperado, como a gente comentou nessa transição do reunião matinal para o Infomoney na Bolsa. O resultado foi bem elogiado por diversas casas, Credit Suisse comentou em relatório essa manhã, apontando números acima do esperado, o BTG Pactual também, assim como a XP Investimentos. E na contramão a gente viu o Bradesco decepcionando um pouco. A reação a gente já vê nesses primeiros minutos de pregão, agora 10 horas e 14 minutos, os papéis do Bradesco caindo 3%, como a segunda maior queda do Ibovespa, que também registra uma baixa de 0,32% a 54.301 pontos, depois de 2 dias de forte alta do índice. Na contramão, a gente tem os papéis da Vale 3 subindo 5%, seguida da Bradespar, que é a holding que detém participação na mineradora. Também destaque aqui, tem a Vivo também subindo 3%, resultado, e a JBS, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a reação dela ao resultado da subsidiária nos Estados Unidos, que veio bem acima do esperado e que também pode puxar uma expectativa de um resultado bom para a companhia. Ela vai divulgar só na semana que vem, no dia 12 de maio,
mas o mercado já pode trabalhar com uma expectativa acima do esperado por conta desse resultado que saiu da subsidiária da companhia lá fora. Bom, saindo dos destaques corporativos, voltando aqui um pouco para a pauta econômica e política, que também segue bastante movimentada, a gente tem hoje a repercussão da reunião do Copom, que encerrou ontem, possivelmente na última reunião do presidente do Banco Central, do Alexandre Tombini. A reunião não trouxe muita novidade em cima do anúncio de manutenção dos juros da Selic em 14,25% ao ano. A única questão, o único ponto a se considerar aqui foi a opinião de 2 diretores que vinham sendo dissidentes, apontando para uma necessidade de corte de juros, e nessa reunião eles não sinalizaram essa vontade de ter que cortar os juros, e numa decisão unânime do Copom em manter a Selic estável. Essa sinalização de unanimidade dos membros do Copom poderia também gerar uma expectativa de que o BC poderia cortar os juros na próxima reunião. Mas ainda fica as expectativas do mercado em cima dos desdobramentos políticos, e isso aí pode acabar também adiando um possível corte da Selic, como poderia vir a ser estimado depois do comunicado desses 2 membros dissidentes que agora votaram a favor da manutenção. Em repercussão à reunião, o Goldman Sachs diz que o comunicado do BC ele teria elementos tanto hawkish, né, tanto ali centrados em levar a inflação para a meta de 4,5%, tanto dovish nessa questão de uma possível abertura para um corte de juro na próxima reunião. Mas a leitura do Goldman Sachs no geral foi que esse comunicado do Copom ele veio mais hawkish, a considerar as expectativas distantes ainda da meta da inflação. O Credit Suisse também falou que essa possibilidade de alívio monetário começar ainda esse ano está longe de ser baixa, mas eles apontaram que essa possibilidade para junho ela não deve vir agora nessa primeira metade do ano. Se vier, ela vem na segunda metade do ano. E aí, em cima disso, a gente começa a especular sobre os nomes dos possíveis presidentes do Banco Central. Por que isso é importante? Porque o mercado está de olho na postura de que esses possíveis presidentes do Banco Central podem assumir. Se eles vão adotar uma postura mais hawkish ou mais dovish, e como que eles vão levar essa condução da política monetária. Os jornais de hoje, eles trabalham com uma lista bem grande dos possíveis candidatos à presidência do Banco Central. Nessa lista entra o Carlos Kawal, do Banco Safra, o ex-secretário, foi ex-secretário do Tesouro no governo Lula, o Ilan Goldfan, o economista-chefe do Itaú Unibanco, que já vem sendo cogitado há alguns dias, o Eduardo Loio, economista do BTG Pactual, e Mário Mesquita, economista do Banco Brasil Plural. Segundo a jornalista Sônia Raci, do Estado de São Paulo, o provável ministro da Fazenda de Temer, que é o Henrique Meirelles, teria como favorito para a escolha do presidente do Banco Central o Loio. Lembrando que o Henrique Meirelles teria feito algumas exigências para o Temer, nesse caso de que ele aceite o Ministério da Fazenda. Entre essas exigências seria a nomeação de alguns membros da equipe econômica, e o Temer teria cedido a nomeação do presidente do Banco Central. Então isso agora vai começar a pautar também as expectativas para as projeções dos economistas para o Copom. Quão rápido ou quão cauteloso ele pode ser nas próximas reuniões em cima do corte da Selic ou não. No placar do impeachment, os jornais que vêm acompanhando esse desempenho
mostram estabilidade em relação a ontem. Estado e Globo mostrando 50 votos favoráveis ao pedido de impeachment e a Folha mostrando 51 votos favoráveis. Lembrando que são necessários 41 votos nessa primeira fase da aprovação do afastamento da presidente Dilma ou não. E também no destaque político fica aqui a sinalização do PSDB de que já teria acordado com o PMDB uma possível entrada no governo de Michel Temer. Segundo a Folha de São Paulo, Temer estaria barganhando o fim de uma reeleição em troca exatamente dessa aliança com o PSDB. Ontem, o vice esteve reunido com o senador Aécio Neves, que afirmou que a legenda dará sua contribuição ao país. Hoje o vice vai estar em São Paulo e vai conversar com outros caciques do PSDB, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na agenda internacional, o destaque dessa manhã ficou com a divulgação do PIB dos Estados Unidos, a primeira leitura do PIB, divulgada hoje às 9h30. O PIB veio um pouco abaixo do esperado, cresceu 0,5% no primeiro trimestre, contra uma comparação anual, e as expectativas giravam em torno de uma alta de 0,7%. No quarto trimestre do ano passado, o PIB dos Estados Unidos mostrou um crescimento de 1,4%. Também nos destaques internacionais fica o desfecho da reunião do Banco Japonês. O mercado esperava que ele pudesse dar mais estímulos à economia do país, mas o Banco Central japonês decepcionou e não anunciou esses estímulos a mais à economia. Essa decisão levou à baixa as bolsas lá de fora, principalmente a bolsa japonesa, que chegou a cair mais de 4,5% no intraday, mas conseguiu fechar em uma queda de cerca de 3,5%. Mas lá fora, as bolsas europeias mostravam uma queda de cerca de 1%. Bom, agora voltando aqui para os destaques corporativos, hoje a gente tem um dia bem agitado, vamos só fazer uma atualização do Ibovespa. Agora, 10 horas e 23 minutos, o Ibovespa mostrando uma leve queda de 0,2% a 54.371 pontos. E na ponta positiva seguem os papéis da Vale e Bradespar subindo até 5% os papéis ordinários da mineradora. Sobre a Vale também, além do balanço acima do esperado, vale destaque também o minério de ferro, que fechou em alta hoje de 3% no porto de Qingdao, na China, 62,9 dólares a tonelada. Essa foi a primeira alta depois de 4 dias seguidas de queda do minério de ferro. E na ponta negativa do índice, a gente tem os papéis, a Natura, resultado bem abaixo do esperado, mostrando uma queda das ações de 6% hoje, e Bradesco caindo bem forte também, 4%. Ontem o Santander divulgou o resultado, a reação ao balanço do Santander foi positiva, lembrando que o banco subiu cerca de 3% na véspera. Vamos só passar rapidamente aqui pelos comentários dos resultados, principalmente aqui da Vale. Resultado, a mineradora teve um lucro líquido de 6,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2016, deixando para trás um prejuízo de 9,5 bilhões no mesmo período de 2015. Em dólares, esse lucro foi de 1,7 bilhão, contra a expectativa do mercado de 1,06 bilhão. Opiniões aqui do Credit Suisse. A Vale entregou um trimestre bastante forte, com resultado bem acima do consenso. Praticamente todas as divisões conseguiram entregar uma boa performance operacional. BTG comentou também o resultado veio muito forte, com a EBITDA 40% acima do consenso, muito em função do preço realizado de minério de ferro maior e o custo também do minério que ficou menor. O destaque negativo ficou por conta do fluxo de caixa, que veio negativo em 2 bilhões de dólares, influenciado pela perda em derivativos de 510 milhões de dólares, mais o capital de giro. Sobre o Bradesco, que reage negativamente ao balanço,
o banco reportou um lucro ajustado de 4,1 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de quase 4% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Analistas da Reuters esperavam um lucro de 4,3 bilhões, um pouco abaixo do esperado pela média dos analistas consultados pela Reuters. O índice de inadimplência superior a 90 dias encerrou o período em 4,2%, acima 0,6 ponto percentual do trimestre do ano anterior. Nas opiniões aqui, o Credit Suisse comentou que os números vieram em linha com o consenso do banco, mas 5% abaixo do consenso do mercado. O BTG comentou que a margem financeira e seguros foram os grandes destaques positivos e vieram mais fortes do que o esperado, mas no destaque negativo, eles apontaram o aumento de provisões para devedores duvidosos, que cresceu cerca de 50% na comparação anual. Na reunião matinal, o analista-chefe da XP comentou exatamente isso, esse aumento forte também, destaque negativo para esse aumento forte de provisões para devedores duvidosos. E, segundo o BTG, esse aumento pode ser muito impactado também por conta de uma provisão que pode ser da Sete Brasil. O banco teve um PDD de 840 milhões de reais para o segmento de Large Corporate. Sobre Natura, BTG e Credit Suisse comentaram um resultado muito fraco de maneira geral. No Brasil, vendas caíram quase 10% na comparação anual, margem bruta caiu 220 pontos base na comparação anual, indo para 66,7%, e EBITDA mostrou uma queda de 42%, chegando a 156 milhões. Motivos para fraca performance vieram de forte queda nos volumes, de 11,4%, variação do dólar e imposto maior. A operação internacional seguiu bem, mas não o suficiente para ajudar a companhia. BTG comentou que segue com visão cautelosa para o papel, que, como a gente vê, reage negativamente nessa sessão, maior queda do Ibovespa de 6%. E para finalizar os destaques, aqui só mais dois, JBS, como a gente comentou no início, deve reagir positivamente justamente ao resultado reportado pela subsidiária da empresa, a Pilgrims, que mostrou um resultado acima do esperado. A empresa conseguiu entregar uma recuperação significativa de EBITDA, que saiu de 150 milhões de dólares no quarto trimestre para 234 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2016. Além disso, a empresa entregou uma geração de caixa de 136 milhões e anunciou um dividendos de 700 milhões de dólares, o que pode ajudar o caixa consolidado da JBS. E fechando os destaques, hoje o relatório matinal do Credit Suisse trouxe um corte de recomendação da BB Seguridade. Cortou a recomendação de outperform para neutro. Vamos ver até como estão os papéis da BB Seguridade? Caindo agora 1,4%. Segundo os analistas do Credit Suisse, a fase de maior crescimento da empresa já passou, principalmente por acreditar que uma penetração maior na base de produtos de seguro deixa a companhia exposta a flutuações da economia e a empresa pode apresentar pela primeira vez, pode não entregar pela primeira vez o guidance projetado para esse ano, que gira em torno de 8% e 12% de crescimento. O Credit Suisse espera que a empresa traga um crescimento de 5%. O lucro deve sair da casa de 980 milhões, cerca de 3% maior na comparação anual. Segundo o Credit Suisse, os dados da SUSEP indicam que os números dos próximos meses podem ser mais fracos e mostram que os dados financeiros têm ganhado bastante importância no lucro da empresa. Cortando, assim, a recomendação agora para neutra. A gente fica agora com o InfoMoney na Bolsa, encerra agora o programa, 10 horas e 30 minutos. Ibovespa querendo zerar as perdas, agora queda de 0,01%, puxado principalmente pelas ações da Vale, com alta de
6% as ações ordinárias, seguidas pelas ações das siderúrgicas, que também sobem bem forte nessa sessão. Bom pregão a todos e nos vemos amanhã no InfoMoney na Bolsa. Até mais!